Você já viu os novos números? Uma pesquisa recente reacende o debate sobre quem domina a corrida presidencial de 2026 e dá pistas importantes sobre o futuro político do Brasil. Num cenário de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, Lula lidera com 51% dos votos, contra 36% de Flávio, uma vantagem de 15 pontos percentuais, dados divulgados entre 2 e 4 de dezembro de 2025. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios de diferentes regiões, com margem de erro de mais 2 pontos percentuais. A pesquisa ouviu 2.002 eleitores em decorrência do ano de 2025, com margem de erro de menos 2 pontos percentuais. Esses dados indicam que a favoritismo de Lula se mantém, mesmo diante da oficialização da candidatura de Flávio Bolsonaro. Em levantamentos anteriores de 2025. Em desenvolvimento de 2025. Diversos cenários apontavam vantagem de Lula sobre outros nomes da oposição, inclusive filhos ou aliados do bolsonarismo. Por exemplo, num estudo de julho, Lula aparecia com 39% das intenções de voto no primeiro turno, superando 33% atribuídos a Jair Bolsonaro. Nessa mesma pesquisa, Lula mantinha liderança em simulações de segundo turno, seja contra Bolsonaro, seja contra outros nomes da direita. Nessa mesma pesquisa, Lula mantinha liderança em simulações de segundo turno, seja contra Bolsonaro, seja contra Bormo. E o resultado mostra que essa herança política não se traduziu ainda em apoio suficiente. This is a segment. In context. Com base nesses dados e no contexto político, alguns cenários merecem destaque. Cenário, fator. Impactos sobre a disputa. Flávio tenta se consolidar como novo Bolsonaro, unificando o bolsonarismo, e assim forçar apoio para ultrapassar Lula. Polarização continua e clima de incerteza econômica, social persiste. Eleitores podem buscar estabilidade, favorecendo Lula, dependendo da percepção da gestão atual. Alternância de nomes, alianças partidárias e novas candidaturas. Pode dividir a oposição, diluir votos anti-Lula, reforçando a vantagem do PT. Possíveis debates sobre imagem, histórico familiar e rejeição ao bolsonarismo podem dificultar a consolidação de Flávio, mantendo a liderança confortável de Lula. A margem de 15 pontos com a nova pesquisa indica que, mesmo com a renovação da candidatura da direita, o eleitorado ainda não convergiu em apoio a Flávio, o que demonstra que nome e legado nem sempre bastam. Há outras variáveis no jogo. A consolidação de Lula como favorito não significa vitória garantida, porque o cenário político é dinâmico. Debates, conjuntura econômica, alianças e surpresas podem mudar tudo antes da eleição. A pesquisa também revela que a oposição terá de trabalhar duro para superar não apenas a popularidade de Lula, mas as incertezas internas, a rejeição a parte de seu legado e a necessidade de construir credibilidade. Campanhas antecipadas e definição de alianças. Se Flávio for confirmado como candidato da direita, alianças com partidos médios podem definir seu espaço. Quanto mais coesa a base da oposição, maior o risco para Lula. Impacto da economia e da política interna antes da eleição. Inflação, desemprego, segurança pública, escândalos ou conquistas do governo podem influenciar diretamente no humor do eleitor. Novas pesquisas e oscilação de intenções de voto, cenários de empate técnico, reversões ou surgimento de terceiros nomes podem aparecer, mudando o jogo. Debates ideológicos e rejeição ao bolsonarismo. Muitos eleitores que rejeitam o bolsonarismo ou rejeitam a polarização ainda podem decidir por alternativas fora dos polos tradicionais.
o que pode favorecer candidaturas de centro ou até novas surpresas. Pois bem, o levantamento mais recente confirma: por enquanto, o favoritismo está com Lula, mesmo com a entrada de Flávio Bolsonaro como nome da oposição. A vantagem expressiva sugere que as chances de Flávio dependerão de muitos fatores, além de nome e legado. Mensagens claras, articulação política eficiente, coalizões fortes e capacidade de atrair eleitores além da base.